Meu nome é Nicolas Debra de Andrade, sob a tutoria do professor Dr. Rubem Barros Godoy, a serviço do PET Engenharia Elétrica. O nosso trabalho de nome Controladores baseados em teorias modernas de potência embarcados em FPGA se baseia na aplicação de duas teorias de potência modernas, a teoria da potência instantânea TPI e a teoria da potência conservativa TPC. Os cálculos de ambas as teorias são embarcados em um chip de FPGA por meio da técnica de FPGA in the loop para controlar um filtro ativo de potência, visando a melhora de aspectos de qualidade de energia da rede elétrica. Mas quais aspectos de qualidade são contemplados por esse conversor? Bem, a presença de capacitores e indutores gera energia reativa no sistema, assim como cargas compostas por semicondutores, também denominados como não lineares, que geram harmônicos. E além disso, em sistemas trifásicos como esse analisado, o desbalanço entre as fases também gera energia que não é transformada em trabalho pela carga. Todas as parcelas de potência que não contribuem para gerar trabalho na carga são denominadas parcelas não ativas de potência, sendo responsáveis por perdas elétricas no sistema em decorrência da condução dos cabos de energia, pela subutilização da capacidade total do sistema, e os harmônicos em específico podem ressonar com elementos passivos pertencentes ao circuito e gerar grandes picos de corrente e tensão, podendo danificar severamente equipamentos, bem como atrapalhar o funcionamento dos transformadores, fazendo com que operem na região de saturamento do núcleo, o que faz com que o rendimento deles decaia severamente e exigindo muito mais da parte de arrefecimento desses equipamentos. Graficamente, o comportamento das parcelas não ativas do sistema é visto nessa primeira parte da figura, onde o formato das correntes trifásicas é desbalanceado e não senoidal. O que a gente objetiva com a operação do conversor é o que está na parte direita da figura, onde obtemos correntes senoidais e balanceadas, garantindo o fator de potência unitário enxergado pela rede. Mas onde que nós conseguimos encontrar essas cargas no dia a dia, então? Bom, basicamente quase tudo que a gente acaba utilizando tem um ou mais desses componentes. Aqui nós temos os capacitores e indutores à esquerda, os quais estão presentes em várias cargas e são responsáveis por gerar energia reativa. À direita temos uma fonte de computador e uma fonte de notebook. Também se enquadrando nesse exemplo, o carregador de celular, as quais em sua confecção apresentam não somente os capacitores e indutores, mas também semicondutores, o que também gera harmônicos. Basicamente, os únicos tipos de carga onde não teríamos esse tipo de problema seriam em circuitos resistivos, como chuveiro, ferro de passar roupa e etc. Mas onde que as teorias de potência moderna se entra no nosso trabalho? Bem, o filtro ativo de potência precisa de corrente de referência para fazer a compensação das parcelas não ativas do sistema. Essas correntes de compensação são melhores definidas e mais facilmente manipuladas por essas e outras teorias de potência moderna que não a clássica ABC. Aqui nós temos os cálculos de potência das duas teorias utilizadas, e vale ressaltar que a TPI só é definida para circuitos trifásicos e que a TPC funciona tanto para os monofásicos quanto para os trifásicos. Além disso, os cálculos da TPI se valem apenas de operações básicas, enquanto que a TPC utiliza raízes quadradas e integrais, as quais exigem maior poder de processamento do dispositivo digital onde são implementadas. A proposta do nosso trabalho é de utilizar a técnica de FPGA in the loop, a qual consiste em utilizar um simulador com a planta, que no nosso caso é o filtro ativo de potência, a rede e as cargas, em comunicação com o FPGA, ou seja, as correntes e tensões do simulador são enviadas ao FPGA, e no FPGA nós temos os cálculos realizados das teorias de potência e dos seus respectivos controladores de tensão e corrente, que enviam essas informações ao simulador. Dessa forma, os testes podem ser aplicados em uma variedade de cenários, bastando alterar a planta simulada ou os cálculos embarcados em FPGA, que por sua vez é reconfigurável e apresenta a vantagem de poder operar em frequências da casa dos MHz em contraste com outros dispositivos digitais. Em virtude de FPGA ter seu hardware reprogramável e do ambiente de simulação poder ter seus parâmetros alterados, a técnica de FPGA in the loop demonstra ser uma poderosa ferramenta de prototipagem. Aqui nós temos a figura geral do sistema, ao bloco de geração trifásica em verde, onde fazemos as medições de corrente e tensão, o cálculo do fator de potência da rede. E em lilás nós temos o filtro ativo de potência, composto por um inversor trifásico de 4 braços e indutores de filtro para cada uma das fases. As correntes de referência calculadas pelas teorias passam pelos controladores PI embarcados, e os sinais desses são utilizados para fazer o chaveamento do inversor. O chaveamento, no nosso caso, é realizado em 400 kHz, o que ajuda o conversor no seu processo de compensação e diminui o tamanho de seus componentes. Essa alta frequência só é possível graças ao poder de processamento do FPGA. Além disso, percebe-se que não há necessidade de uma bateria ou de puxar energia da rede para a operação do FAP em si. Basta utilizar um capacitor com barramento para alimentar o inversor e vencer as perdas intrínsecas do sistema. Para o filtro ativo de potência funcionar corretamente, a tensão do capacitor deve ser maior que a tensão de pico de linha da rede. Considerando a tensão de linha de 220 volts RMS, optamos pelo capacitor mantido em 400 volts pelo controlador de tensão. Vale ressaltar que caso a tensão do nosso capacitor seja menor, as correntes fornecidas pelo inversor são distorcidas. Em azul nós temos a parte do FPGA in the loop, que é responsável por fazer a conversão dos dados do ambiente de simulação e enviar ao FPGA, e vice-versa. E ali em cinza vocês podem ver as cargas das quais nós testamos. Aqui nós temos as comparações entre os resultados obtidos com a TPC e com a TPI, e é possível observar que a TPI apresenta um transitório mais lento, mas ambas as teorias conseguem obter as referências necessárias para que o filtro ativo de potência compense as parcelas não ativas de potência e mantenha as correntes senoidais e balanceadas. Também é possível observar que o capacitor que alimenta o conversor mantém-se 400 volts, como desejado, e além disso, é apresentada a distorção harmônica total até a 50ª harmônica antes e após a inserção do conversor no sistema, tendo os valores respectivos de 29,36% e 0,59%. E o fator de potência atingido em ambos os casos foi de 0,999. Muito obrigado.